Olá, amigo telespectador da Rede de TV+, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Plantão de Notícias. Vamos conferir as manchetes que seguem. Mauro Cid prestará novo depoimento ao STF sobre suposto trama golpista. Bolsa Família passará por novo pente fino para combater fraudes. Embaixada de outros países na Ucrânia fecham diante do risco de bombardeios russos. E o ministro dos Transportes anuncia a duplicação da rodovia Magé-Manilha. Prefeitura de Guapimirim adquire imóvel para a construção da casa Felicidade. E as inscrições estão abertas para as pré-matrículas na rede municipal de ensino de Cachoeiras de Macacu. Você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da Rede de TV+, a previsão do tempo, esportes e acompanha as notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Plantão de Notícias. Mauro Cid é intimado por Alexandre de Moraes após a Polícia Federal apontar omissão do militar tenente-coronel do Exército que tem acordo de delação premiada com a Polícia Federal, mas não revelou as informações sobre o plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Alexandre de Moraes marcou para quinta-feira, dia 21, às 14 horas, o depoimento do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. A oitiva será realizada no Supremo Tribunal Federal para esclarecer contradições no depoimento prestado por Mauro Cid na terça-feira, dia 19, na Polícia Federal. Ele foi intimado depois que os investigadores recuperaram arquivos que tinham sido deletados dos aparelhos eletrônicos dele. Um dispositivo de espionagem israelense foi utilizado para reaver os dados. Cid foi questionado sobre a omissão de informações. Entre elas, estaria o plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022. O tenente-coronel deixou a sede da PF por volta de 7 da noite, sem falar com a imprensa. Em Brasília, a operação da Polícia Federal que apontou a existência de um plano golpista teve grande repercussão. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, classificou o plano como estarrecedor. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. O ministro Gilmar Mendes, do STF, lembrou a hierarquia dos militares presos. Indica que tinha pessoas de mais elevada patente participando desse, vamos chamar assim, usar uma expressão mais ou menos neutra, complô, né, dessa iniciativa que é extremamente danosa, como nós estamos vendo, para a própria democracia. Numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro disse que, por mais que seja repugnante, pensar em matar alguém não é crime. E que, para haver uma tentativa, é preciso que a execução seja interrompida por uma situação alheia à vontade dos agentes, o que não teria ocorrido. No site do Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil para ações contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja.
e pede que os envolvidos sejam julgados sob o rigor da lei. Já o ministro da Justiça afirmou que há motivo para as prisões. Os indícios da prática desse crime são fortíssimos, até porque a prisão preventiva, ela exige, primeiramente, a constatação da materialidade do crime. Isso foi constatado. Indícios fortes de autoria. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs e, portanto, merecem um mais profundo repúdio. Bom, diante do exposto, se Moraes ratificar o pedido da Polícia Federal, Cid pode perder os benefícios obtidos com a delação e responder por todos os crimes dos quais é acusado. Além disso, ele também terá de responder administrativamente dentro do Exército e poderá ser acusado em um processo adicional por falso testemunho. Governo Federal na mira de fraudes do Bolsa Família. O governo federal está intensificando e monitorando as famílias unipessoais cadastradas no Bolsa Família. Mais de 4 milhões de pessoas que vivem sozinhas recebem o benefício, representando quase 20% dos beneficiários. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, esse número está acima do esperado e pode indicar irregularidade. Acompanhe. O programa Bolsa Família, apresentado no G20 como uma iniciativa a ser copiada no combate à fome, está na mira do pacote de corte de gastos que deverá ser anunciado em breve pelo governo. Um novo pente fino no benefício vem sendo planejado. A previsão do Ministério do Desenvolvimento é que o combate às fraudes pode gerar uma economia de 2 bilhões de reais em 2025. O foco deve ser nas chamadas famílias unipessoais. Hoje, são mais de 4 milhões de pessoas solitárias que recebem o Bolsa Família, ou quase 20% do total. Em setembro do ano passado, representavam mais de 23% dos beneficiários do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social considera 16% um patamar aceitável, levando em conta os dados da PNAD contínua do IBGE. Veja que o próprio nome do programa é Bolsa Família. Eu brinco muito, não é Bolsa Solteiro, né? Nós temos situações, é claro, população de rua que perdeu o vínculo com a família, às vezes uma mulher que ali sofrendo ameaça, violência, tem que sair para uma área de proteção, e o primeiro que chega é o Bolsa Família. Atualmente, em quase 2/3 dos municípios brasileiros, o número de famílias unipessoais beneficiadas pelo programa está acima do teto. Em alguns municípios, 60% dos beneficiários declaram que vivem sozinhos. Em 14 capitais, o percentual das famílias unipessoais cadastradas no programa é maior do que a média de pessoas que moram sozinhas naquele município, de acordo com o censo de 2022. E o objetivo aqui é combater várias formas de fraude. Pessoas que falsificaram o CPF, pessoas que falsificam comprovação de renda, outras que entram no sistema e fazem laudos através de hackeamento falsos, enfim. Então, são muitas, veja. E isso levou a uma situação em que 3.700.000 benefícios eram fraudados, não preenchiam as condições legais e, por essa razão, já foram cancelados. E embaixadas de outros países na Ucrânia fecham diante do risco de bombardeios russos. Um dia após utilizar pela primeira vez mísseis norte-americanos para bombardear alvos dentro da Rússia, a Ucrânia disparou mísseis ingleses. Notícia que vocês acompanham a seguir. Um dia depois de usar pela primeira vez mísseis americanos para bombardear alvos dentro da Rússia,
A Ucrânia disparou mísseis ingleses. Até o último fim de semana, os Estados Unidos e aliados da OTAN só permitiam que Kiev usasse armas suas em defesa contra a invasão de seu território, nunca em ataques ao país inimigo. No começo da semana, o presidente Joe Biden autorizou o governo de Volodymyr Zelensky a usar mísseis americanos para atingir pontos dentro da Rússia. Moscou acusou Washington de escalar o conflito e, mais uma vez, insinuou o uso de armas nucleares. Além disso, aumentou os bombardeios à Ucrânia. Entre os alvos da infraestrutura estão 3 usinas nucleares que produzem energia elétrica. O Greenpeace alertou que os sistemas de refrigeração podem ser ameaçados, o que provocaria tragédias semelhantes às de Chernobyl em 1986. A embaixada dos Estados Unidos em Kiev foi fechada após um alerta de importante ataque aéreo previsto para hoje. Essa orientação teve um tom inédito. Todos os americanos no país foram orientados a procurar abrigos a qualquer alarme. A medida foi seguida pela Espanha, Grécia e Itália, que também fecharam suas representações diplomáticas na capital ucraniana. Feira de Quilombo de Bongaba atrai turistas e magienses. Notícias que vocês acompanham com Dilma Beck. A 6ª edição da Feira do Quilombo de Bongaba, que entrou para o calendário oficial do município de Magé, foi um sucesso. A edição recebeu pessoas ilustres como a do secretário municipal de Turismo, Cultura e Eventos, Bruno Lourenço, a professora emérita Carmen Tindó, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professora Edna da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, professor Alessandro Rosas representando a Secretaria de Educação do município de Magé, entre outros. Foi um dia iluminado e farto de cultura, gastronomia, moda, artesanato, música e dança. Fomos animados pelo jongo é samba ancestral, contou pai Paulo de Ogum, presidente de honra do Quilombo. Mais um ano de cultura ancestral, resgatando os valores civilizatórios. Marcaram presença também presidenta da Quilerge, Associação dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro, Bia Nunes, o diretor de eventos Amaury Nascimento, o Elemoso do Azelacoro, Clenivaldo Veloso e Micheli do Museu Nacional. E a Prefeitura de Guapimirim adquiriu um imóvel para a construção da Casa Felicidade. No último dia 19 de novembro de 2024, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, oficializou a compra de um imóvel que será transformado na Casa para Idosos e Recreação da Felicidade. A prefeita, o vereador Marlon Rocha e o deputado Júlio Rocha anunciaram a compra do imóvel pelas redes sociais. Acompanhe. Esse é o início de uma realização de um grande sonho nosso. Esse é o documento que a Prefeitura de Guapimirim comprou para funcionar a Casa da Felicidade, onde vai acolher todos os nossos idosos da nossa cidade. Parabéns, minha irmã, pois essa casa terá atividade específica para as pessoas da terceira idade e vai contar com profissionais especializados para dar todo o apoio necessário. Essa é mais uma grande conquista para o nosso município de Guapimirim e é mais uma prova que o nosso governo olha para todos e sem exceção. A Casa da Felicidade é um sonho meu, do Júlio, do Marlon e que agora vai se tornar realidade. Vamos construir um lugar lindo, da maneira com que todos os idosos se sintam bem e venham aqui compartilhar os melhores dias de sua vida. E é assim que funciona. Marlon elabora o projeto, minha irmã compra o imóvel e eu fico na incumbência de trazer a verba para poder construir esse que vai ser o maior centro de convivência para idoso do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, e convido a vocês a conhecer o nosso trabalho. Segue a gente! E as inscrições estão abertas para a pré-matrícula na rede municipal de ensino de Cachoeiros de Macacu. Rodrigo Amorim traz os detalhes. A Secretaria de Educação de Cachoeiras de Macacu está com as inscrições abertas para pré-matrícula na rede municipal de ensino, na etapa de creche, destinada às crianças de 1 a 3 anos completos ou a completar até 31 de março de 2025. O período de inscrição vai até 18 de dezembro. Para fazer a inscrição,
basta acessar o site da pré-matrícula. A partir do dia 20 de dezembro, no mesmo site, será possível verificar a alocação da vaga e as instruções para efetivação da matrícula. E após muita espera, começam as obras de duplicação da BR-493, a Magé-Manilha. Dilma traz os detalhes. Acompanhe. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participa da cerimônia de início das obras de duplicação da BR-493, Rio de Janeiro Magé-Manilha, nesta sexta-feira, dia 22. As intervenções incluem cerca de 20 quilômetros de duplicação e 20 quilômetros de vias marginais, além da construção de pontes, acessos, passarelas, dentre outras melhorias. Administradas pela concessionária EcoRio Minas, as obras vão trazer mais fluidez e segurança para a região da Baixada Fluminense e do leste metropolitano do Rio de Janeiro, reduzindo o número de acidentes na via. O trecho é a principal alternativa de ligação entre os municípios que margeiam a Baía de Guanabara e rota frequente do transporte de carga que abastece o Rio de Janeiro e região dos Lagos. O investimento é de aproximadamente R$600 milhões. A estimativa é a de que as obras sejam concluídas em 2026 e gerem mais de 4.000 empregos diretos e indiretos. E um crime ambiental é investigado em Rio das Ostras. Policiais investigam o crime ambiental no município de Rio das Ostras e Adriano Pereira, nosso parceiro lá do portal Cidade 24 Horas, traz os detalhes da matéria. Acompanhe. O Instituto Estadual do Ambiente e a Prefeitura de Rio das Ostras iniciaram uma investigação para apurar a abertura ilegal da Lagoa de Iriri, ocorrida no último sábado. A ação supostamente realizada por moradores resultou em um crime ambiental que causou a morte de centenas de peixes e trouxe sérios danos ao ecossistema local. De acordo com relatos, a lagoa foi aberta de forma irregular para o escoamento das águas, uma prática proibida por lei devido aos impactos ambientais que provoca. O rompimento da ligação com o mar alterou bruscamente a salinidade da água, por fator determinante para a morte de peixes em larga escala. O delegado Ronaldo Cavalcante disse que a Polícia Civil quer identificar as pessoas responsáveis pela abertura irregular. A gente imaginou que fosse uma ação controlada e legítima executada pela própria Secretaria do Meio Ambiente, uma vez que isso não é incomum, para diminuir a pressão, enfim, da lagoa e até mesmo reduzir a população de plantas aquáticas, como estava se manifestando. Só que em contato com a Secretaria do Meio Ambiente foi negado que a ação tenha sido praticada por eles. Na verdade, o que houve foi um ato de vandalismo irresponsável que provocou um dano ambiental imenso. Poluiu toda a orla da cidade, todas as praias, e secou, a lagoa, causando mortandade de centenas, se não milhares de peixes, e trouxe uma série de outros danos colaterais a partir daí. Então a Polícia Civil está instaurando um inquérito nesse momento, vamos fazer perícia no local e vamos identificar, qualificar e indiciar os responsáveis para que eles respondam por esse ato criminoso. Em nota, a Prefeitura informou que se mantém em constante diálogo com o INEA, inclusive com reunião realizada no último dia 5 de novembro sobre o tema, na qual participaram representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Obras e do Serviço Autônomo de Esgoto. Também estavam presentes à reunião equipes da concessionária Rio Mais Saneamento, empresa sucessora da SEDAI, que já apresentou um cronograma de obras necessários na região da Lagoa para a instalação de rede coletora para tratamento dos efluentes daquelas residências. Bom, nós vamos agora à previsão do tempo. Chuvas intensas. O IMET emite alerta amarelo para todas as regiões do Brasil. A Agência de Meteorologia Clima-Tempo destaca que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro devem registrar grandes acumulados de chuva ao longo dos próximos dias.
O que vai chamar a atenção é a formação de uma nova baixa pressão próxima ao Rio de Janeiro, que devem dar origem a uma frente fria à noite e que vai trazer a condição de tempo mais instável entre a sexta e o fim de semana. Em áreas entre Rio, Minas e Espírito Santo, essa frente fria avança para o litoral da Bahia nos próximos dias, também provocando temporais. No Rio de Janeiro, os temporais podem acontecer ainda no interior do estado. A região serrana também fica em alerta ao longo do dia. Nos esportes, Maurício Aragão atualiza os últimos jogos do Campeonato Nacional. Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro, meu amigo Antônio Alexandre. Tivemos aí o início da 34ª rodada, a maioria dos jogos acontecendo nessa quarta-feira. O principal deles, o empate entre o líder Botafogo e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com portões fechados na Arena Independência. O Botafogo não teve competência para ganhar o jogo. Chutou 24 vezes contra 3 arremates do Atlético ao gol do Botafogo. Jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais devido à expulsão de um atleta do Galo no primeiro tempo. Criou algumas oportunidades, mas na maior parte do tempo teve uma pressão atabalhoada, sem organização e sem maneiras de conseguir furar o bloqueio que o Galo impôs, praticamente colocando todo o seu time jogando da intermediária defensiva para dentro da sua própria área. O Botafogo já provou nos jogos contra o Criciúma e o Cuiabá anteriormente que não consegue lidar com esse tipo de situação. O Botafogo tem que ter espaço para a criação e quando se tira esse espaço, o Botafogo fica um time que não apresenta alternativas para fugir da armadilha. Com isso, tropeçou e viu a diferença de 4 pontos para o Palmeiras diminuir para 2 pontos em virtude da vitória do Palmeiras sobre o Bahia pelo placar de 2-1 em Salvador, no finalzinho do jogo, gol do Flaco Lopes. Os outros resultados da rodada, o Flamengo de virada ganhou o Cuiabá por 2-1, o Corinthians derrotou os reservas do Cruzeiro por 2-1, Cruzeiro de olho na final da Sul-Americana, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0, resultado ruim para o Fluminense, Criciúma 0, Vitória 1 e ainda Grêmio 2, Juventude 2. Mais detalhes da rodada, que tem complemento nessa quinta e sexta, no Esporte Mais. Bom, e uma última notícia que chega agora na nossa redação é sobre o tombamento de uma carreta com produtos químicos que causa bloqueio na BR-116. Na manhã desta quinta-feira, 21, uma carreta tombou na altura do quilômetro 25 da BR-116, próximo à localidade de Aparecidinha, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. O veículo estava transportando produtos químicos e, por medidas de segurança, a pista foi completamente interditada nos 2 sentidos. De acordo com as informações, até as 7h40, ainda não havia previsão para a liberação do trecho. Condutores de veículos devem estar atentos ao transitar no trecho citado. E assim nós vamos terminando mais uma edição do nosso telejornal, agradecendo a todos que nos acompanham, agradecendo a nossa equipe técnica e marcando o encontro para a próxima edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado e até lá. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade.
Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, união e reconstrução. A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, OuviSUS, tem a função de ouvir, acolher, analisar e direcionar as manifestações dos usuários do SUS em todo o Brasil. Mas como funciona o ciclo da manifestação? Com o registro da manifestação, é feita análise do conteúdo e, assim, o encaminhamento para a área responsável. Após esse processo, é realizada a resposta ao usuário. Lembre-se, você pode sempre acompanhar o andamento da sua manifestação, pois no registro você receberá o número de protocolo e a chave de acesso. Mas e quanto ao prazo? O prazo de atendimento à manifestação é de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, mediante justificativa. E não se preocupe, a OuviSUS garante confidencialidade e segurança dos conteúdos das suas manifestações. Registre agora sua manifestação. OuviSUS pelo 136, internet, Fala BR ou Sistema Ouvidor SUS, presencial ou carta, Ministério da Saúde Bloco G, chatbot e WhatsApp. Sua contribuição é muito importante para o SUS. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender. Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Tá de noite e parece que tá de dia. Só aqui no Parque Linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED. Mas não é só isso não. Vem comigo que eu te explico. E quando menos esperar, clareou. A iluminação ficou boa, dá pra jogar um fute-mesa, jogar alta, fazer uma caminhada. Melhorou bastante aqui na comunidade do canal. Tô gostando bastante. Tá bem parecido como se fosse o dia. A qualidade tá bem legal. Recomendo a todos que venham para conhecer, para prestigiar Pau Grande. Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município. É mais segurança, economia e sustentabilidade para o povo. Ajuda as crianças, os comerciantes e todos os moradores. Magé, nossa cidade, nossa casa. Consultar protocolos é muito fácil com o Garrinchinha. Digite ou fale a mensagem protocolo. O Garrinchinha precisa saber se é para você, cidadão, CPF, ou contribuinte, CNPJ. Nesse caso, é com o CPF. Na sequência, informe o número e ano do protocolo, de acordo com o exemplo. Aguarde o Garrinchinha baixar o protocolo solicitado. Pronto! Mais um documento emitido com sucesso. Prefeitura de Magé. Governando com amor. Uma em cada 4 meninas não tem um absorvente à mão quando menstruam. A ausência de absorventes, além de provocar uma perda de confiança e autoestima nas mulheres, provoca ainda grandes riscos para a saúde de quem precisa buscar alternativas para lidar com a situação. A evasão escolar de adolescentes em período menstrual é um importante sinal de que o tema deve ter notoriedade pública. Por isso, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social, contribui para diminuir os impactos da pobreza menstrual em nossa cidade, com a inclusão de absorventes nas 3.000 cestas básicas
destinadas a famílias de extrema vulnerabilidade. Prefeitura de Magé, governando com amor.